Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui para cultuar e adorar o nome do nosso Deus. É um privilégio, né, que o Senhor nos concede. Então, nesse sentido, nós vamos pedir que os irmãos curvem as suas cabeças e nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa dádiva. Podemos estarmos aqui livremente na casa dele para buscar a face do Senhor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, em proteção. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Pai, obrigada porque podemos te cultuar livremente, Senhor. Obrigada porque o Senhor é um Deus acessível. Podemos nos achegar ao teu trono da graça, Pai, apesar de nós. Pai, queremos colocar diante do Senhor, Pai, tudo que será feito aqui nesta noite. Pai, toma a direção, Pai, toma a primazia. E tudo que venhamos a fazer aqui, Pai, seja para a honra e glória do teu nome. Te pedimos, Pai, que acompanhe os irmãos que ainda estão por chegar. Traga-os em segurança, Pai, para que possamos desfrutar desses momentos aqui em comunhão, adorando e bendizendo o teu nome. Esta é a oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês vão ver, né? Tem algumas pessoas aí com uma blusa diferente. A gente é do departamento infantil da igreja. Hoje nós estamos com a direção deste culto. Eu vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Salmo 128. Nós vamos ler juntos, do 1 ao 4. Vai ser projetado aqui também. Nós vamos ler na versão NVI. Todos juntos. Como é feliz que teme ao Senhor, aquele que anda nos caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como a videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, acredito que muitos de vocês já estão vendo, o irmão Josué, ele está compartilhando nos grupos da igreja as devocionais, que nós estamos no mês de maio, orando pelas famílias, né? O movimento dos batistas em âmbito nacional. Então, o Josué tem compartilhado devocionais riquíssimas para que nós estejamos com as nossas mentes, os nossos corações voltados para as famílias. Orando por nós, pelas nossas famílias, pelas famílias pastorais, pelas famílias dos missionários. Então, fiquem atentos nos grupos. Quem não tiver aí em algum grupo, tem aquele QR Code, né, que é projetado lá para que você faça parte dos grupos de aviso e possa receber as devocionais. Vamos convidar o grupo para os hinos, a equipe de hinos. Alô. Vamos começar esse momento de hinos com o hinos 283, Mais Perto. mais perto quero
ando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. E quando a morte em mim vier chamar, com serafins no céu irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus de ti. 286, junto a ti. Minha possessão eterna, és o meu maior amor, bem maior que o bem da vida, és meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. O prazer ou o descanso eu te venho suplicar. Quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Pelo vale tão sombrio e também terrível mar, e da tua mão divina sempre, sempre me guiar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Quando pelas santas portas da feliz Jerusalém eu puder entrar na glória, gozarei meu eterno bem. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Amém. Meus irmãos, em demonstração de dependência ao nosso Deus, amor, eu vou convidar a irmã Roseane, que vai estar nos elevando em mais um momento de oração. Mas antes eu queria fazer um convite, viu? Que vocês conheçam o departamento infantil. A gente está precisando de pessoas para nos ajudar. Então, se você sentiu
desejo do seu coração, né? De servir a Deus lá no departamento infantil, venha falar comigo. Né? A gente tem uma extensa área, né, para as pessoas nos ajudar aos domingos. Né? Então vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, Jesus. Toma cada vida que adentrou aqui, Pai. Tu sabes os corações. Tu sonda, Pai, os nossos corações e Tu sabes todas as coisas ao nosso respeito, Pai. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor. Ser com ela, com os pastores, com todos aqui que fazem parte dessa igreja, Pai. E colocamos também as crianças em Tuas mãos, Pai. Ser com elas, com os professores. Que o Senhor capacite cada um deles, Pai, a ensinar aquilo que vem do Teu coração, Pai. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos neste mês de maio e nós vamos enfatizar durante todo o mês a família. E a gente não poderia deixar de falar das crianças. Afinal de contas, ela também faz parte da família, não é isso? Nós sabemos a importância delas crescerem em um ambiente de equilíbrio em todas as áreas. Eu vou só citar algumas delas, né? No âmbito familiar, em um lar saudável que assuma seu papel de educar essa criança, ensinando elas bons modos, né? Que ninguém gosta, nenhuma mãe, de chegar aqui, menino mal educado, né? Em lugar nenhum. Que seja um ambiente de equilíbrio na área de saúde, que ela tenha uma boa alimentação, que ela cresça saudável, né? De saúde. Na área emocional, que seja um ambiente de respeito, que respeita a faixa etária dela, que até a gente tem visto aí, né, na mídia, a liberdade de acesso, né, de toda criança hoje em dia, em um celular, em uma televisão, em um tablet, mas que seja um cuidado, né, uma visão de cuidado no âmbito dela emocional, com relação a isso. Na área espiritual, falando e ensinando sobre Cristo, e nesse âmbito espiritual, a igreja tem um papel na vida dessa criança, ensinando e a se aprofundar nas Escrituras, fomentando o interesse delas virem aqui à igreja, né? De vir de boa vontade, de estar encantada aqui com a igreja. E apresentando dominicalmente a Cristo a ela, né? Como era Cristo, o que é que faria Cristo no meu lugar. E a gente tem, através do Ministério Infantil, apresentado esse Cristo dominicalmente aqui. Seja na recepção de uma criança, seja levando ela no banheiro, seja oferecendo um copo d'água, para criar esse encantamento da igreja, do cuidado com os servos, que elas são servos também. Não é? Nós trabalhamos no trimestre passado um tema com as crianças que foram as bem-aventuranças. Nesse período que a gente trabalhou com elas, a gente foi lançando alguns desafios dela, como elas podiam desenvolver as bem-aventuranças no dia a dia delas. E elas foram sendo premiadas com algumas moedas que a gente desenvolveu aqui no culto, né, que a gente trabalha de uma forma lúdica. E essas moedas que elas foram conquistando, no encerramento do trimestre, a gente fez uma feira, onde elas puderam comprar algumas coisas com esse dinheiro conquistado, com essa moeda conquistada. Esse trimestre nós vamos trabalhar com elas os dons do Espírito, os frutos do Espírito. E vocês estejam em oração pelo departamento infantil, pela vida das crianças, porque não vai ser o futuro, elas já são o futuro da igreja, não é? O presente da igreja. Vocês me deem licença e nós vamos passar um vídeo agora sobre algumas coisas que a gente tem feito de trabalhos que têm sido desenvolvidos com as crianças da nossa igreja. Preciosa para descobrir, preciosa.
Isso aí. Nós vamos convidar o Ministério de Louvor para nos continuar, né, em adoração. Irmãos, graça e paz, boa noite. Aqueles que puderem, ficaremos de pé. Vamos louvar ao nosso Deus. Primeiro, nós gostaríamos, aqui juntos, de exaltar o nome do Senhor nessa noite, clamando a Ele, exaltando, proferindo dos nossos lábios, que Ele seja exaltado nas nossas vidas. Amém? Então vamos cantar juntos. Ele exaltado, o Rei, seja exaltado nas nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, Jesus, nós te agradecemos. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, vamos mais uma vez. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Temos juntos, vamos com palmas. De Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, Sem Jesus não dá pra viver.
Ajuda-nos, Senhor, mas permanece para sempre. Ajuda-nos, Jesus, como em volta de Jerusalém estão os montes. Assim é o Senhor em volta do seu povo. Toda autoridade e poder, domínio Em suas mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Rei dos povos. e cálice. Cálice diante dele a terra, dobre os joelhos. Eles ergam as mãos, Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. mais uma vez, cálice diante. Cálice diante dele a terra, Dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. não dá. Não dá Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Só a igreja, não dá. Cantemos, não. Sem Jesus não dá, Mais alto. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus, mais uma vez, todos. Aleluia. Não dá. Tudo que a gente faz sem Ele é correr atrás do vento. Nesse momento, irmãos, fechemos os nossos olhos. Que nós possamos agora descansar no Senhor. Entregar a Ele aquilo que só Ele pode fazer. Nós fazemos a nossa parte, nós temos um dever, mas tem coisa que só Ele pode operar. Entreguemos tudo a Ele nesse momento. Eu sei que não é fácil, não é fácil, mas se a gente tiver a nossa fezinha bem pequenininha, do tamanho da mão de um grãozinho de mostarda, moveremos montanhas pelo nome santo e forte de Jesus. Cobre-nos, Senhor. Tuas mãos com tuas mãos. com poder. Você está orando ao Senhor, isso aí. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar Seguindo vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Vamos mais uma vez do início. Cobre-me, Senhor, com tuas mãos, com poder. Esconder, Senhor, Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. descansarei, pois sei. Se o trovão e o mar, Se o trovão e o mar seguindo vem,
sentar. Glória a Deus, que bênção, que maravilha. E continuando nesse sentido de dependência, contrição, nós vamos ter mais um momento de oração. Eu queria pedir que todas as colaboradoras do departamento infantil que estiverem presentes, todas, pudessem vir aqui para a gente ficar perfiladas. E aí nós vamos ter 2 momentos de oração. Eu vou pedir o diácono Janildo e o diácono Pedro. Diácono Janildo ora por todas as famílias da nossa igreja, inclusive as famílias pastorais. E o diácono Pedro faz a oração colocando o departamento infantil nas mãos do Senhor, para que Ele nos capacite, nos direcione, nos dirija, nos encha de amor, para estar impactando e trabalhando com as crianças. Querido Pai, diante da Tua presença, em nome de Jesus, agradecidos, meu Deus, por esse mês maravilhoso da família. Nós lembramos de cada membro das nossas famílias. Cada pessoa nesta igreja tem a sua família carente de Ti, Senhor. A Tua intervenção em nossas famílias, abençoando-nos, o Senhor que nos ouve, o Senhor que tem controle de todas as coisas, que uma folha não cai da árvore sem que o Senhor permite. Meu Deus, és o Senhor bendito em quem confiamos e rogamos, intercedendo humildemente, Pai, na nossa pequenez, por cada família da primeira igreja, por cada família dos pastores, de cada um dos pastores, de cada um dos diáconos, de cada uma das diaconisas, de cada membro dessa igreja, Senhor. Aquela família que está com saúde, que está alegre, que está com abundância, meu Deus, até de recursos financeiros, que não sejam as Tuas bênçãos que as afastem de Ti, que se esqueçam de Ti, que se lembrem do primeiro amor, aqueles que estão afastados, que não são frequentes nos cultos, meu Deus, e aquelas famílias, porém, onde há escassez, onde há necessidade, onde há doença, onde há tristeza, Tu és o Deus de todas as consolações. Deus, socorre, acode, em nome de Jesus. Amém. Santo Deus e eterno Pai, eu, pecador, Deus, não sou digno de entrar na Tua presença, porque o Senhor é santo e eu sou pecador. Mas o faço, Deus, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor veio para nós pecadores, para nós enfermos, para que pudesse curar cada uma das nossas enfermidades. Deus, muito obrigado por esse imenso amor. Nós não temos como amortizar o saldo devedor que temos com o Senhor, quanto mais de pagar a dívida, Deus. Essa dívida é impagável. Deus, um amor tão grande como o do Senhor é capaz de nos constranger quando nós dobramos os nossos joelhos para pedir algo a Ti. Mas nós pedimos, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, porque cremos que o Senhor nos ouve e cremos que o Senhor, da sua forma, Deus, há de nos abençoar. Deus, desta forma nós queremos pedir que o Senhor esteja abençoando cada uma das Tuas servas, Deus, que faz parte do departamento infantil, essas mulheres valiosas e valorosas que têm cuidado dos nossos pequeninos com muito amor, com muita dedicação. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando cada uma delas, Pai, porque nós sabemos o quanto é difícil lidar com criança. As nossas crianças dão trabalho, porque elas são elétricas, cheias de energia, de vida. E nós, às vezes, enquanto pais, Deus, perdemos a paciência. Mas estas servas, com muito amor, com muita dedicação, com o temor do Senhor, consegue, Deus, administrar de forma amorosa, porque elas conhecem a Tua palavra,
porque elas temem e obedecem ao Senhor. Obrigado, Deus, por esta equipe maravilhosa que o Senhor colocou nesta igreja e na vida das nossas crianças. Elas vão crescer, Deus, no conhecimento da Tua palavra, porque essas Tuas servas são dedicadas, são corajosas e não abrem mão, Deus, deste projeto que o Senhor as colocou à frente. Por isso, nós já te agradecemos por esse trabalho maravilhoso. Agradecemos também pelo apoio do pastor Paulo Sérgio, Pai, que tem dado a contribuição espiritual, emocional e que encoraja cada uma delas. Obrigado porque a equipe dessa igreja funciona porque o Senhor também está como cabeça. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Tem algumas crianças aqui e tem uma tia, né? Sempre, elas chamam a gente de tia. E eu vou estender o meu pedido. Nós temos o departamento infantil trabalhando também aqui nas quintas-feiras, que é para as crianças começarem também a estarem presentes aqui. A tia Normélia vai estar aqui do lado, na sala, e se alguma criança, né, as que estiverem aqui, que fiquem à vontade para estar seguindo. Eu vou convidar o pastor Júnior. E eu procurando o Júnior, você. Nós vamos passar, né, a pregação, só me permita orar para a sua vida. Senhor Deus, nós te entregamos, Pai, a palavra que vai ser ministrada aqui esta noite através de Júnior, Senhor Deus. Que o Senhor possa utilizá-lo, Pai eterno, como um instrumento para transmitir o que o Senhor vem falando ao coração dele, Pai. Para as nossas famílias, para as nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Ana. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor mais uma vez. Como é bom poder render louvores a esse Deus que tanto tem feito por nós, tanto tem feito por nossas famílias, tanto tem feito. E nós, mesmo sem merecermos nada, temos provado da sua bondade, do seu amor, da sua graça sobre nós. Tá certo? Quero que você abra a sua Bíblia junto comigo. Nós vamos meditar numa história hoje. Uma história, às vezes conhecida, às vezes só falada, não tão conhecida, mas nós vamos poder meditar na história de Jó, família de Jó. Então, abra a sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Essa história tão conhecida de alguns. Pode deixar o slide, Natan. A gente vê... a gente já colocou? Maravilha, você é uma bênção de Jesus. Então, me acompanhe na leitura, por favor. Aqui na tela está aqui a versão NVT. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e ofereciam holocaustos em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece.
Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu pusestes um muro de proteção ao redor dele, de sua família, de seus bens, e os abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando seus filhos e as filhas de Jó estavam no banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia: seus bois estavam arando e os seus jumentos pastando perto deles, quando um dos sabeus nos atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu lhe escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou todas as suas ovelhas e os seus pastores. Só eu lhe escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu lhe escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia: seus filhos e filhas estavam no banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. Nós sabemos que só a Tua Palavra pode transformar a nossa vida e o nosso coração. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite, apesar do Teu servo, para a louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Meus irmãos, o livro de Jó, particularmente, entrando no seminário, foi um dos livros que mais me causou curiosidade. Porque como pode Satanás entrar na presença do Senhor no céu? E aquilo me levou algumas vezes a perguntar a alguns professores, a estudar um pouco sobre isso. E a gente vai ver que Jó, ele vem de uma série de livros que, por ser o livro mais antigo da Bíblia, vem sendo escrito por outras fontes também da época. O autor de Jó não é Jó, não temos a autoria do autor, tá certo? Então, Jó, esse livro conta a história desse homem, de sua família, de tudo aquilo que o Deus fez. E esse livro veio para responder, na verdade, algo que era uma falácia, de que os justos não podem sofrer. Então, os justos podem sofrer, sendo que Deus é bom. Como pode um Deus tão bondoso fazer com que os seus filhos façam sofrer? Eles sofrem por isso. Então, o livro de Jó vem respondendo a alguns questionamentos, e alguns comentaristas vão dizer que quem escreve o livro de Jó é um israelita. Por quê? Porque a escrita é de um erudito, de fato. É uma escrita densa, uma escrita antiga. Mas deixando de lado essas curiosidades, apesar da história de Jó ser uma das mais conhecidas e inspiradoras, não sabemos muito sobre sua família. A família de Jó é falada até o capítulo 2, ali no verso 8, acho que verso 10. Depois disso, você não vê muito falar sobre a família de Jó. Capítulo 1 até o capítulo 2, você vê ali falar sobre a mulher de Jó, os filhos de Jó, a tragédia de Jó, mas você não vê falar muito sobre a família dele. O patriarca Jó era um homem justo e temente a Deus, como nós vemos no primeiro versículo do capítulo. Um homem justo e temente a Deus. Sua história está marcada por uma série de provações e sofrimentos, mas também por uma fé inabalável. Além de Jó, sua esposa e filhos desempenharam papéis importantes nessa história desse homem, oferecendo lições valiosas sobre a família e sobre a vida espiritual. E aí, primeiro eu quero falar um pouco sobre esse homem, sobre Jó. Jó, esse patriarca, nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz, como nós acabamos de ler. Ele viveu numa época anterior à de Moisés e Abraão, entre os séculos 25 e 28 antes de Cristo, descrito na Bíblia, como nós acabamos de ler, como um homem sincero,
reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Alguém que não só clamava e pedia a Deus por ele, mas também pelos seus. Ele também era um homem muito rico. Nós acabamos de ler. A Bíblia vai dizer que ele era o homem mais rico daquela região. Inúmeros bens. Ele gozava de bênçãos materiais abundantes. E apesar de sua integridade, Jó inúmeras vezes passou por provações, mas a sua fé e a sua devoção continuaram firmes diante do Senhor. Queridos irmãos, a gente vai ver a história de Jó e a gente vê tantas coisas que Deus fez com que esse homem passasse. E ali nós vemos na fala que o Senhor permite com que Satanás prove-o. E aí a gente já falou sobre isso aqui em várias vezes, o pastor Paulo já explanou, eu também já explanei, que Deus não tenta ninguém. Deus prova os seus filhos. A tentação vem de outro, tá certo? Mas Deus prova os seus filhos. Então Jó era um homem justo e temente a Deus. Talvez, como alguns aqui, podem até se imaginar, um homem justo, um homem crente, um homem íntegro, um homem reto, um homem que era temente ao Senhor. Esse era Jó. Mas tem a sua esposa também, que é citada no capítulo 2, ali a partir do verso 6. Embora não se sabe muito sobre a esposa de Jó, até porque o texto é muito pouco para citar sobre Jó, o relato bíblico indica que ela passou por uma provação intensa ao lado do marido, ao lado dele. Após a perda de todos os bens, da morte dos filhos, a esposa de Jó, ela foi afetada pelo desespero. E lendo um pouco sobre a questão do amaldiçoa seu Deus e morre, no original, no sentido original da palavra, ela amaldiçoar um Deus, para os judeus, era algo muito forte a ser falado. A nossa tradução, a Septuaginta, vai traduzir para amaldiçoar, mas na verdade ela diz de maneira desdenhando da fé daquele homem, abençoa seu Deus e morre. Era como se ela estivesse dizendo, por tudo que você passou, você ainda tem fé suficiente para crer? Abençoa esse Deus aí que você disse que crê e morre. E Jó fala, mulher, você fala isso porque você é insensata. Você é insensata, você ainda não entendeu a manifestação do poder desse Deus. Mas essa mulher, meus irmãos, apesar de tudo, ela perdeu os bens que tinha, ela perde a sua maior herança, que são seus filhos, de uma maneira trágica, mas o texto vai dizer que mesmo no tempo de dificuldade e provação, ela estava do lado do marido. Ela estava lá do lado do marido. Então, é fácil julgar a atitude dessa mulher, mas o difícil é se colocar no lugar dela quando muitas coisas adversas acontecem. E quantos de nós aqui podemos contar a história de pessoas que em tempo de adversidade largaram seus cônjuges por menos que isso? Por menos que isso. Então, meus irmãos, eu acho que antes, quando a gente olha para uma história como essa, antes da gente julgar qualquer coisa que acontece diante da dificuldade alheia, a gente tem que se colocar no lugar do outro. E entender que essa mulher desempenha um papel muito importante naquela jornada de dor, luto e dificuldade que aquele homem estava enfrentando. Essa era a mulher de Jó, mas aí também aparecem os filhos de Jó. Os filhos de Jó, pelo que lemos no livro de Jó, podemos perceber que esse pai era um homem muito atento e preocupado com o bem-estar dos seus filhos. O texto vai dizer que aqueles filhos preparavam banquetes, convidavam suas irmãs e ali eles celebravam, mas ao final do banquete, o homem íntegro, justo e temente a Deus se colocava diante do Senhor para poder oferecer sacrifício por sua família. Então, a consciência de Jó levava com que os filhos também fossem levados diante do Senhor, por mais que de maneira não voluntária, mas involuntária diante do Senhor. A Bíblia relata que os filhos de Jó levavam vidas de excessos, com banquetes, festas que eles faziam frequentemente. No entanto, Jó não se afastou de sua responsabilidade como pai. Ele apresentava sacrifícios a Deus em favor de seus filhos e orava diariamente por eles. É por isso, meus irmãos, que quando a gente fala sobre oração, a gente costuma muito falar até quando eu devo orar. Conversando isso com os jovens, já que nós estamos trabalhando a temática sobre oração, tem muito disso, até quando eu devo orar, qual é o momento de parar de orar. Meu irmão, o momento de você parar de orar é nunca. Paulo vai escrever em 1 Tessalonicenses, falando 5,17, dizendo, orai sem cessar. É orar. Ah, mas meu filho não sabe que eu estou orando. Ora.
Ora porque o Senhor, Ele ouve e responde as suas orações. Jó fazia isso. Jó fazia isso e o texto não me diz em nenhum momento que os filhos pediram para que Jó orasse por ele. Não, Jó tomava a iniciativa. É como nós devemos fazer com os nossos pequenos. Dobrar os nossos joelhos muitas vezes, clamar por nossos filhos, nossos parentes queridos. Devemos sempre estar colocando eles diante do Senhor, mesmo sem eles perceberem que aquilo está acontecendo. Jó fazia isso, meus irmãos. E essa demonstração de zelo e cuidado espiritual por parte de Jó serve como exemplo de como os pais devem estar envolvidos na vida espiritual de seus filhos, mesmo diante de influências negativas ao redor do mundo. Por que a gente fala muito sobre isso? Porque alguns pais, infelizmente, por ver seus filhos entrando por outros caminhos que não foi talvez o ensinado, desistem da caminhada. Querido irmão, se você, por algum motivo, tem um filho, uma filha, um parente, um sobrinho, alguém que por acaso encontrou um outro caminho que não deveria seguir, continue orando, porque o Senhor é poderoso para trazê-lo de volta. A obra nunca é nossa, mas colocá-los diante de Deus faz com que o Senhor opere de uma maneira milagrosa e maravilhosa diante daquele que pode todas as coisas. Mas às vezes a gente não ora como deve orar. Às vezes a gente não pede como deve pedir. Às vezes a gente faz com que a nossa fé seja abalada e a gente não se coloca diante do Senhor como deveria se colocar. Então a gente ora hoje por Ele, mas a gente vai orar daqui a 15 dias porque esquecemos que a persistência diante do Senhor faz com que Ele ouça a oração dos seus filhos. Salmo 116, eu nunca vou me esquecer disso. Texto base daquilo que nós estamos usando com a juventude. Salmo 116 diz que o Senhor, Ele ouve as nossas orações e se inclina para ouvir. Orarei enquanto eu viver. A oração é um ato do nosso coração, é uma continuidade, não só um momento específico. Por isso que nós precisamos colocar os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos queridos diante da presença do Senhor. E é importante a preocupação, mas, mais do que a preocupação, precisamos estar intercedendo a Deus. Eu me preocupo com meu filho. É bom, claro, os pais aqui se preocupam. Eu tenho uma pequena também que me preocupa. Mas antes de me preocupar, eu quero que ela entenda a preciosidade que é ter Cristo na vida dela. Mas para isso eu preciso estar intercedendo. Porque a obra não é minha, a obra é do Senhor. Então, meus irmãos, a história de Jó, ela oferece diversas lições. Nós sabemos quem é Jó. O texto, de maneira simples, vai dizer quem é Jó. Um homem justo e temente a Deus. Nós sabemos que seus filhos andavam só em festas, mas mesmo assim Jó estava perseverante. Nós vemos uma esposa que, diante de todas as perdas, ela consegue ainda estar do lado do seu esposo. Então, mediante essa história, nós conseguimos extrair preciosas lições para a nossa caminhada em família. A primeira lição que essa família de Jó me ensina é a perseverança na fé. Perseverança na fé. Porque no verso 21 do capítulo 1 que nós lemos, Jó em nenhum momento murmura, ele rasga as suas vestes diante do Senhor e ele diz: vi nu, voltarei nu, mas louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, mesmo em tempo de dificuldade, essa família nos ensina a manter a perseverança na fé, mas não é a fé em qualquer um, não é a fé em qualquer lugar, é a fé no Deus que é justo. Então, a história de Jó nos ensina que a fé verdadeira não é abalada pelas circunstâncias adversas. Pastor, mas está difícil. Querido, eu tenho plena convicção que não está difícil para você assim como teve para Jó. Tenho plena convicção. E ele conseguiu dizer isso diante do Senhor, porque eu e você não conseguimos dizer. Pastor, é difícil. Sim, muito difícil. Às vezes, passar por situações de luto não é fácil. Passar por perdas não é fácil. Passar por momentos de romper relacionamentos conjugais não é fácil. Quem disse que seria fácil? Mas o problema é quando nós perdemos a nossa fé naquele que é o dono de todas as coisas. Porque aí sim, são momentos como esse que a nossa fé ela é balançada. Sim, balançada. Mas bom saber que quando a nossa fé é provada, é que nós temos a chance de crescer um pouco mais diante do Senhor. Então, meus irmãos, mesmo enfrentando perdas, sofrimentos e afronta, Jó permaneceu fiel diante do Senhor.
fiel diante do Senhor. Além disso, a sua história nos inspira a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Ah, pastor, está vindo uma avalanche de coisa contra mim. É nesse momento que ainda mais você tem que se apegar ao seu Deus. Ao seu Deus. Já disse isso certa feita, lembro de quando passamos por um momento de dificuldade da nossa família. Décio ficou entubado na Covid, uns 9 dias aí entubado, e eu lembro de Jamile me perguntar, meu pai vai sair dali chorando. Eu disse, Jamile, agora é a hora da gente exercer a fé naquele que a gente diz que crê. Eu não consigo lhe dizer que ele vai sair. Imagina só para mim dizer que vai sair e não sai. Não é falta de fé. Queria muito, orei muito, sabe? Mas quem faz a obra é o Senhor. Sabe? Mas são nesses momentos que a nossa fé tem que estar alicerçada nele. Momento de adversidades, momento de luta, momento que a gente não está esperando. Não está esperando. Aqui como Jó. Ele não estava esperando, mas os mensageiros chegaram, batendo na porta. Um atrás do outro. Notícia ruim atrás de notícia ruim. Ela chega. Mas ele ainda tinha a sua fé sólida naquele que era o Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, eu sei que não é fácil. Não é fácil. Na hora em que estamos enfrentando uma provação como a de Jó, colocar esse ensinamento em prática é desafiador. Você imagina ter fé num tempo de adversidade. Imagina ter fé quando tudo está contrário a você ter fé. A razão faz com que as coisas não sejam entendidas. Não tem como entender certas coisas. Não tem como entender. A gente para diante de Deus, a gente faz uma análise interna, a gente se questiona por um todo, a gente não acha respostas para isso. E é por isso que eu amo esse livro de Jó, porque ele começa, a partir do capítulo 2 ainda, a receber os seus amigos, e os amigos começam a fazer questionamentos. Jó, o que foi que aconteceu? Onde está o erro? É melhor você confessar. Fala onde está o erro. E eles começam a indagar, fazer perguntas a Jó. Eliú, se não me engano, o mais novo, que não era de praxe na época para poder dar conselhos, o mais novo só ouve os mais velhos. Ainda assim, deve ser na sua maioria. Mas ele começa a falar. Depois, Jó, nada tem a ver com você. Tem a ver com Deus, ele é soberano. Ele é poderoso. Quem disse que ele tem que fazer alguma coisa porque você fez alguma coisa por ele? Sabe? E aí começa um monólogo de Deus falando com Jó, a partir do capítulo 38 até o capítulo 41, só Deus fala com Jó. É o Senhor colocando Jó no eixo. Jó, você era um homem justo e temente a Deus, como a gente leu no início, mas você ainda não entendia por completo a minha revelação para os seus. E ele começa a destrinchar, a falar com Jó. E aí no capítulo 42, meus irmãos, a fé de Jó, ela é testificada. Porque no capítulo 42 a gente vê aquela frase, o versículo que nós sabemos de cor. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. É como Jó dizendo, eu sabia quem o Senhor era. Eu tinha talvez encontrado com o Senhor em alguns momentos. Mas agora, diante da adversidade, diante dos exércitos, diante da minha fé alicerçada no Senhor, eu sei quem o Senhor é. É por isso, meus irmãos, que em tempo de dificuldade, não é fácil pregar sobre isso, porque ela bate na porta de todo mundo. A dificuldade, a mensagem, o mensageiro bate na porta de todos nós. Mas é nessa hora que a nossa fé tem que estar firme diante do Senhor. Não vacilante, mas firme, perseverante diante do Senhor. Então essa é a primeira lição que eu entendo dessa família. Mesmo no tempo de adversidade, de morte, de luto, de dor, de choro, a fé desse homem estava alicerçada em Cristo. Mas há uma segunda coisa também que essa família me ensina, é que há um apoio mútuo e uma paciência. Fala isso da mulher de Jó, no capítulo 2, no verso 9. Sabe, ela estava lá, a mulher estava lá, insensata sim. Por quê? Porque às vezes essa circunstância de dor, de feridas, às vezes nos torna insensatos. Falamos coisas que não deveríamos falar. Sabe? É por isso que é melhor em tempo de dor, às vezes, o silêncio. Quantos aqui enfrentam dor, já enfrentaram luto, já enfrentaram aflições e se fecharam diante de si?
Muitas vezes é melhor calar do que falar coisas indevidas. Foi o que aconteceu com essa mulher, mas ela estava lá. Ela estava lá dando apoio mútuo àquele homem. Então a esposa de Jó, apesar de ter momentos de fraquezas, permaneceu ao lado dele durante sua provação. Isso nos mostra a importância do apoio mútuo e da paciência na família. Porque às vezes a gente não tem tanto paciência para os mais de perto. A gente tem muita paciência para os de fora. Os de fora, a gente começa até a estender um pouco mais aquilo que nós somos, né? Então a gente começa a sorrir demais, a passar uma imagem talvez diferente. E o da casa, quando você começa a falar e, sabe, já é repreendido, falta paciência para os da casa. Essa família nos ensina que mesmo em tempo de adversidade, precisa existir um apoio mútuo e uma paciência que só o Senhor pode conceder. Em momentos de crise, é fundamental estar ao lado dos entes queridos, oferecendo suporte emocional e espiritual. É no tempo de adversidade que nós precisamos estar ainda mais juntos com a nossa família, abraçados e dizendo, nós estamos juntos. E o Senhor pode nos tirar dessa aflição. Porque, queridos, triste dizer isso, mas conversando com alguns amigos advogados, e um desses é muito próximo a mim, certa feita ele foi falar sobre um inventário de uma família, e a gente sabe, quem tem aqui família que já precisou de inventário sabe, a dificuldade que é você entrar numa unidade de pensamento para que todo mundo esteja muito alinhado para que aquilo dê certo. Porque quando um ente querido se vai, o que fica são as guerras pelos bens. Não há apoio mútuo muitas das vezes. Não há paciência, pelo contrário. Pelo contrário, há guerra. Sabe? Há palavras que vão magoar e fazer com que o outro seja ferido. Em tempos de adversidade, ao invés do apoio mútuo, há brigas. Então, meus irmãos, a paciência também é essencial, permitindo que as pessoas atravessem suas lutas e desafios sem julgamentos ou pressão. Além disso, quando alguém, mesmo em silêncio, está ali ao nosso lado, sentimos mais forte para enfrentarmos as provações. Porque lembra daquela pessoa que não disse nada no momento de desespero seu, mas ele estava do seu lado só para te dar um abraço? Só estou aqui contigo, ó. Está tudo bem. Está tudo bem. Certa feita, eu lembro de um amigo que perdeu a mãe, e aí eu fui ampará-lo, fiquei com ele, a gente no cortejo do funeral ali, nós fomos juntos ali, e ele estava tão dopado que certa vez ele encontrou comigo e disse, rapaz, você não me deu um apoio. Você não estava comigo. E a esposa dele disse assim, rapaz, já vi que o remédio lá fez efeito mesmo. Porque ele estava com você, foi ele que te carregou lá, foi ele que estava com você do lado. Eu disse, mas eu não tinha muita coisa a lhe dizer, só queria estar do seu lado. Não tinha muita coisa a lhe dizer, a sua dor não ia ser amenizada. Estava doendo muito, ainda como dói. Mas eu estava lá só para dizer bem assim, ó, eu estou aqui, estou aqui. E às vezes a gente precisa desse tipo de pessoa. Vai ficar do lado, está tudo bem. Em silêncio, está tudo bem. Sabe? Então, queridos, às vezes não precisamos de sermões. Em tempo de aflição, em tempo de dificuldade, não precisamos. De sermão, não. Não precisamos de palavras de julgamento, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós precisamos de um ombro amigo para descansar. E esse ombro amigo pode ser e deve ser a sua família. Abra um parênteses aqui para falar de família não só biológica. Família, e que preciosidade é o Senhor ter prazer em construir família. No Gênesis, capítulo 2, ele forma ali homem e mulher, e ele constitui família. Família nasceu no coração de Deus. Foi o que eu fui falar domingo lá em Diaroba. Nasceu no coração de Deus. Ele constrói a família, e através de um homem, ele faz o quê? A família de Cristo. A família, Abraão, sai da sua terra. Pega a sua parentela. Para onde, Senhor? Eu não sei. Vai, e você será pai das nações. Nós somos família
de Cristo. Nós somos família. É por isso que dentro do corpo de Cristo, o Senhor foi fantástico em poder alinhar essa questão como um corpo. O que um sofre, o outro sofre. Onde dói para um, deve doer para o outro. Onde um se alegra, o outro se alegra também. Deve haver uma unidade no corpo de Cristo. Nós somos uma família não comprada por outra coisa, senão a mais preciosa, que foi o sangue de Cristo. Não tem a ver agora com um DNA, sabe, de sangue. Não, tem a ver com uma identidade em Cristo Jesus. Ele nos compra como filhos de Deus. Filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo. Então, meus irmãos, abrace mais sua família e acuse menos. Ofereça aquilo que você tem. Pastor, o que é que eu tenho de mais precioso no meu coração? O amor de Cristo Jesus. Tem pessoas na sua família, na nossa família, precisando desse amor de Jesus. Sem julgamentos. Ah, pastor, mas sem julgamentos. Primeiro abraça, ama, acolhe. Depois você aponta o caminho correto. E não o contrário. Então, meus irmãos, essa é a segunda coisa que eu vejo com essa família. Apoio mútuo e paciência. Terceira e última coisa é a responsabilidade espiritual. Jó capítulo 1, verso 5. Jó oferecia sacrifícios em prol da sua família. Ele não entregava a responsabilidade espiritual para cada um. Ah, pastor, mas cada um vai dar conta de si a Deus. Sim, sim, diante do Senhor, todos nós vamos dar conta de nós mesmos. Mas você tem responsabilidade com os seus. Você tem responsabilidade com os seus. É muito egoísmo, e eu digo isso aqui porque costumo dizer aos jovens, o lema batista que nós temos é uma vez salvo, salvo para sempre. Louvado seja Deus, porque isso é uma verdade bíblica. Nós não podemos perder aquilo que não nos pertence. Salvação pertence ao Senhor. Ele nos concede como uma dádiva, um presente, mediante a fé. Isso é a salvação. Agora, é muito comodismo, uma vez salvo, salvo para sempre, você não interceder e você não chacoalhar a vida de ninguém que está à sua volta por Cristo. Ah, pastor, então eu sou salvo, tudo está indo bem para a minha vida. Isso não é cristianismo. Isso não é fé em Cristo. É a fé compartilhada. Aquilo que você ganhou, que não era seu, você ganhou, você precisa repartir. A bênção nunca será final em nós. Nós somos canal de bênção. E não final da bênção. Todas as vezes que chega uma bênção para nós, pode ter certeza, meus irmãos, você ainda vai abençoar alguém com a bênção que o Senhor te deu. Sabe? Então, assim, por fim, Jó nos ensina também sobre a responsabilidade dos pais em cuidar da vida espiritual dos seus filhos. A pergunta que eu faço é, pais, você tem orado por seus filhos? Vou estender aqui um pouco mais. Tios, vocês têm orado por seus sobrinhos? Vou estender um pouco mais. Avô e avó, você tem orado por seu neto? Sabe, parece uma coisa simples, mas não é, meus irmãos. Não é. Eu tenho testemunhado, de maneira prática, pessoas dizendo, pastor, eu sou fruto de oração da minha mãe, porque eu estava desviado, e eu lembrava da oração da minha mãe, e hoje eu estou aqui. Sabe? O Senhor, Ele fala onde Ele quiser, com quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas Ele fala, e Ele responde orações. É por isso, meus irmãos, que Jó, ele apresentava sacrifícios a Deus e orava por seus filhos. O texto vai dizer que diariamente, demonstrando preocupação com o bem-estar espiritual deles. Faça uma análise agora sincera da sua vida. Quantas vezes você, durante esse mês, que está iniciando, né? Primeira semana, teoricamente, você tem dobrado seu joelho pelos seus filhos? Você tem dobrado seu joelho por alguém da sua família? Sabe? O dia a dia, a correria intensa. Digo porque cheguei aqui na igreja hoje bem cedo, mas estava em gabinete, estava em conversa.
É muito intenso, irmãos, a vida corrida. E às vezes, quando a gente menos para, a gente já está deitado na nossa cama, pronto para dormir. E a gente nem se dá conta que passamos o dia e nem falamos com o Senhor. Meus irmãos, essa lição da responsabilidade espiritual nos lembra a importância de instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Orar por nossos filhos, ser exemplos vivos de uma vida piedosa. A responsabilidade espiritual dos pais é fundamental para a formação espiritual, mas não só espiritual, a formação moral dos nossos filhos. Por isso eu digo para os irmãos, em nome de Jesus, orem pela vida dos seus. Conversando terça, com um pastor aqui do campo, que pediu para a gente conversar um pouco sobre juventude, e a gente foi lá conversar um pouco sobre isso, e terminamos a conversa falando sobre experiências espirituais. E esse pastor é de uma linha meio não tão avivada, mas já mais reformada, e a gente conversando, e eu disse, experiências, eu tenho a minha, e aí? E ele começou a contar algumas experiências que ele teve de expulsar demônios, de, manifestar. E ele disse, pastor, é interessante, porque quando a gente vai fuçar a história, todas as vezes, e eu digo isso também com conhecimento de causa, por já ter passado por isso, todas as vezes que a gente vê uma causa como essa, de uma possessão, algo assim, você pode procurar o histórico. Não precisa só a pessoa estar envolvida, no caso dele foi uma criança, mas há um histórico familiar enorme por trás, envolvido com outras coisas que eu não quero citar aqui. Coisas que só são vencidas com oração. Coisas que só são vencidas com oração. Colocando a mão, dizendo, Senhor, tenha misericórdia. Esse corpo pertence ao Senhor. Cuida, Senhor. Porque assim como nós falamos do reino espiritual, assim como nós vivemos aqui na terra de uma maneira tão real, o reino espiritual é tão real quanto o chão que nós pisamos. É real. Por isso eu digo, meus irmãos, em nome de Jesus, ore pelos seus. Ore pelos seus. Ore por seus filhos, ore por seu neto. Ore por seu sobrinho. Mas ore. Coloque diante do Senhor. Sabe? Pastor, mas eu não consigo, tantas lutas travadas, o menino é impaciente. Ore. Entregue a Deus aquilo que você não consegue resolver. Você não consegue resolver aquilo que é espiritual. Quem resolve o espiritual é quem é espiritual, o Senhor. A história de Jesus e Nicodemos é interessante. Nicodemos só entende o que é espiritual quem é nascido do Espírito. Não tem como você discernir o que é espiritual se você é carnal. Entrega àquele que é o dono de todas as coisas. E Ele pode todas as coisas. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, ore. Se você não tinha o hábito de orar, ore. Se você já tinha, intensifique. Intensifique, porque existem crianças, existem jovens, adolescentes, carecendo da sua oração, para continuar firme nos caminhos daquele que o Senhor chamou. Eu concluo essa mensagem, meus irmãos, dizendo a você que ao refletirmos sobre a história de Jó e sua família, nós somos lembrados da profundidade da fé e da resiliência diante das adversidades. Jó não apenas enfrentou grandes perdas, não, mas também mostrou como a unidade familiar pode ser uma fonte de força. Todo mundo coeso, todo mundo unido. Isso fortalece demais, meus irmãos, a caminhada. Compartilho com vocês aqui, porque abri a classe membresia, lidando com as pessoas que estão chegando na nossa igreja. Domingo ministrei aula lá e você vê testemunhos de gente chegando na nossa igreja. Os irmãos vão poder testemunhar depois. Gente chegando na nossa igreja, famílias chegando na nossa igreja, dizendo assim: eu estou aqui, eu, meu esposo e meus filhos na casa do Senhor.
Outros dizendo a mesma coisa. Eu estou aqui com minha esposa, meus filhos na casa do Senhor. E eu disse algo e vou dizer para os irmãos, isso é uma preciosidade. Você sabe quantas pessoas queriam estar com a sua família por completo, sentado aí agora do seu lado? Transformados pela palavra do Senhor? Sabe quantas famílias? Você não se dá conta de quantas pessoas choram ainda hoje porque seus maridos não estão aqui sentados, porque os filhos estão distantes. Choram porque não consegue trazer, mas às vezes eu digo, não te pertence, isso não te pertence, é o Senhor. Ore. Mas olha só, você que tem a preciosidade de ter sua família diante do Senhor, saindo de casa ao domingo, vindo todo mundo cultuar, agradeça a Deus, meus irmãos. Isso é uma dádiva de um tamanho tão grande que a gente não tem ideia. Porque tem gente que ainda chora porque os seus filhos, sua esposa, seu esposo não está nesse mesmo caminho. Então, meus irmãos, Jó intercedeu por seus filhos em oração. Ele manteve sua integridade, mesmo quando tudo parecia perdido. Pastor, uma avalanche de coisas. Tudo parecia dar errado e perdido. Mas Jó se manteve íntegro e fiel diante do Senhor. Então, assim como Jó, eu e você, sim, eu e você, nós somos chamados a permanecer firmes em nossas convicções e a orar uns pelos outros, principalmente em tempos de dificuldade. Precisamos entender que a oração em família não é apenas um ritual, mas um meio de fortalecer laços, buscar a direção de Deus e experimentar o seu consolo e a sua paz. E aí, meus irmãos, que possamos aprender com a coragem de Jó e nos unir em oração, enfrentando juntos os desafios que a vida nos apresenta. Que a nossa fé seja um exemplo para os nossos filhos. Sim, que os pequenos vejam em nós alguém que eles digam depois, eu quero ser igual a mamãe e ao papai. Exemplos de fé. Mostrando juntos que como família, em família, nós podemos superar adversidades juntos. Então, meus irmãos, que a nossa oração em família seja constante e fervorosa, construindo um lar onde o amor, a fé e a esperança prevaleçam, entendendo que o maior desses é o amor. Que Deus nos abençoe e abençoe cada lar aqui presente. Que Deus fortaleça a nossa fé, que Deus abençoe a sua casa. Que Deus derrame uma bênção sem medida sobre o seu lar. Que você interceda pelos seus filhos, pelos seus netos, pelo seu sobrinho. Interceda pela sua casa. Que você que não tinha talvez o hábito de orar em família, aprenda isso. Sabe? Às vezes a esposa vai até estranhar orar. Sim, vamos orar junto agora. Sabe? Os filhos vão dizer, papai, vamos orar junto. Agora nós vamos orar juntos. Porque parece utopia, mas não é. Nós precisamos orar. O que é trivial para nós, trivial a oração, nós precisamos colocar em prática em nossa família. Então, que o Senhor nos dê a graça de entender que Ele continua presente em nosso lar e que possamos viver genuinamente esse verdadeiro evangelho dentro da nossa família. Baixe sua cabeça nesse momento, nós vamos orar ao Senhor nessa hora, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Deus de Jó é também o nosso Deus. Sim, é o Senhor que nós oramos agora. Não há outro além de Ti. Só Tu és Deus. O Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que disse haja e ouve. O Deus que falou com Jó, dizendo: Jó, eu sou o Todo-Poderoso. Eu posso fazer todas as coisas.
Eu não me limito ao tempo, eu não me limito ao que vocês fazem por mim. Eu faço independente porque eu sou autossuficiente. É esse Deus, Senhor, que nós oramos nessa hora. Te pedindo que o Senhor fortaleça a nossa família. Sim, Senhor. Todos nós aqui, sem distinção, nós passamos por dificuldades. Senhor, às vezes é uma dificuldade, sabe, tão pequena. Mas outros enfrentam dificuldades gigantescas. E o meu pedido agora, Senhor, clamando pelos meus irmãos e também pela minha vida, é que o Senhor nos olhe com um olhar de graça e misericórdia. Senhor, vem sobre nós. Vem sobre nós agora trazendo perdão a famílias que não se perdoam. A filhos que não perdoam pai, pai que não perdoa filho. Senhor, traz perdão em nome de Jesus. Quem somos nós para não liberar perdão? Porque se o Senhor nos perdoou, sem merecermos nada. Cuida, Senhor, do nosso coração tão duro. E libera perdão agora em nome de Jesus, Senhor. Também traz cura, Senhor. Quantos filhos e filhas aqui, esposos e esposas, estão distantes do Senhor? Traz a cura espiritual em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, visita agora. Uma cura que ela não é passageira, ela é eterna, Senhor. Senhor, traz a cura espiritual para que assim como eu ouvi, Senhor, eu ouvi testemunhos de famílias dizendo da preciosidade que é vir junto cultuar o Senhor, que esses irmãos também tenham essa felicidade, Senhor, e dizer assim como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda em tempos de aflições, nós mantermos a nossa fé firme diante do Senhor. Porque sim, Senhor, a nossa fé ela balança quando as tempestades chegam, sim, mas nos fortalece em nome de Jesus. Traz ânimo ao nosso coração. Senhor, nós oramos porque cremos que o Senhor nos ouve. Sim, nós cremos que o Senhor nos ouve. E como diz a Tua palavra, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Nós colocamos, Senhor, tudo aquilo que nós temos diante do Senhor. Toma conta, Senhor. Alinha aquilo que precisa ser alinhado. Nós oramos, Senhor, com um coração muito agradecido. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória ao Senhor pela sua palavra. Neste momento, meus irmãos, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos ter mais um momento de hino aqui e vamos ter a oportunidade de devolver os nossos dízimos, trazer nossas ofertas em adoração ao nosso Deus. Vamos cantar o hino 365, Fé Persistente. A fé que forte é diante do terror, que calma não recusará no mundo aterrador. A fé que não me faz queixar na dor, na correção, mas quando o fogo mais arder, mais firma coração. A fé que sempre brilha mais no negro furacão, que no perigo faz a paz audaz na escuridão. Ó Deus, me dá tamanha fé que venha o que vier. Aqui na lide provarei celestial prazer. Amém. Amém.
convidar o pastor Paulo Sérgio, fazer uma oração de agradecimento pelos dízimos e ofertas. Já nos concede a bênção. Logo após o encerramento, nós estamos convidando os irmãos para um momento de coinonia na quadra da igreja. Todos estão convidados. Vamos colocar em pés, então. Quantos nos dão alegria da presença essa noite? Se você está nos visitando pela primeira vez, levante sua mão, que a gente possa daqui perceber. Você está vindo pela primeira vez. Todos já vieram pelo menos uma vez. E que bom estarmos juntos nessa noite. Oremos. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto fizemos aqui. É fruto da tua provisão em podermos estar aqui celebrando o teu nome. Agradecemos, ó Deus, as orações feitas, porque sabemos que elas têm um objetivo, elas vão e elas chegam até o Senhor. Nós, ó Deus, te agradecemos, Ministério Infantil dessa igreja. Obrigado por cada participante, cada colaborador, colaboradora. Nós rendemos ao Senhor graça pela mensagem explanada nessa noite. A bênção de podermos cooperar com a tua obra, através da contribuição financeira, e que possamos, ó Deus, com as nossas vidas, dons e talentos também, sermos mais ainda cooperantes. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Rapidamente, alguns comunicados, irmãos. De hoje a 8, na próxima quinta, nós vamos ter uma assembleia extraordinária. São membros da igreja sabem disso. Nós precisamos tomar uma decisão, então estamos marcando essa assembleia. É um assunto, ao meu entendimento, pacífico. Acredito que a liderança já tem se debruçado, mas precisamos fazer numa extraordinária. Por isso está sendo convocada hoje, com 7 dias de antecedência, para que na próxima quinta nós possamos estar aqui decidindo. Qual é o assunto? É um assunto único, porque uma assembleia extraordinária só tem um assunto. É a baixa do CNPJ do AMISEB, da instituição que nós temos, no momento nós vamos explicar por que essa baixa do CNPJ. A ação social da igreja vai continuar. Agora, o AMISEB, enquanto instituição, o CNPJ dele, a gente entende e liderança dá essa baixa. Implicações de termos um contador, de termos toda uma estrutura que hoje demanda muito, para o que a AMISEB tem já direcionado por parte da igreja. É a igreja que mantém. Não recebemos mais nenhuma verba governamental, subvenção, nada disso. Então é mantido pela igreja. Então queremos enxugar um pouco para que possamos fazer um pouco mais. Então na quinta os irmãos saberão melhor a explanação dessa decisão. E no domingo que vem nós vamos ter aqui o Dia das Mães pela manhã. Então todas as mães estão convidadas, todas as famílias. Sábado também vamos estar recebendo aqui a União Feminina, a Assembleia da União Feminina Missionária Batista de Sergipe. Então próximo sábado, manhã e tarde, o nosso templo aqui estará sendo utilizado para esse propósito. Os jovens estarão às 17 horas com o Desperta Jovem aqui na Bibinha. Então, com a bênção, estamos encerrando. Todos estão convidados para chegar até a quadra. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, o nosso Senhor, e a poderosa comunhão do poder e o poder do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.